Olá, boa tarde a todos. Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas, e hoje nós temos início de mais uma nova sessão do nosso Clari Talks. E essa sessão é super importante porque nós abordaremos um item de muito interesse de todos os nossos clientes e de todos aqueles que acompanham a Claritas, que é investimento no exterior. Esse tema ganhou muita relevância ao longo dos últimos meses no Brasil, não só por conta da taxa de juros baixas para o nosso padrão brasileiro, mas também devido à crise da Covid-19 que nós tivemos ao longo do ano passado, que mostrou os benefícios da diversificação no exterior, tanto para buscar países diferentes, como para buscar setores que talvez não sejam tão representativos no Brasil e que sejam janelas de oportunidade. E para tratar desse tema tão relevante e tão interessante para todos os nossos clientes, hoje eu tenho a honra de receber o Valentim Carril. Ele é o nosso economista-chefe e diretor de investimentos da Principal Financial Group para a América Latina. O Valentim Carril, ele tem mais de 30 anos de experiências no mercado. Ele é mestre em economia pela Universidade Católica do Chile e PhD pela Universidade de Minnesota. Além disso, ele também foi professor já em várias universidades do Chile, em El Salvador por mais de 40 anos, e hoje ele é professor da Universidade de Los Andes, além de ser o nosso economista-chefe e diretor de estratégia de investimento na Principal para a América Latina. Valentim, é uma honra te receber por aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão especial. Muito obrigado, Marcela. Uma apresentação muito boa. Espero não estar à altura. Também pido desculpa, eu não falo português, eu falo portunhol, mas espero que possam entender o que vou falar. Quando olho o investimento no exterior, olho a economia mundial, a economia en el longo prazo determina 70%, 70% do rentabilidade de investimento em ações. Então, é muito importante olhar a economia internacional. Quando a pandemia começou, o primeiro que pensamos com economistas na Principal, Marcela pertenece agora ao grupo, foi onde está a capacidade produtiva. O que vai passar depois da pandemia? Essa era a pergunta principal. Na pandemia ia haver uma recessão forte em todos os países, isso não havia dúvida nenhuma, mas nós consideramos que a recuperação ia ser muito rápida. E a recuperação ha sido ainda mais rápida que nós imaginávamos e muito mais rápida do que instituições internacionais pensavam. O Fundo Monetário, por exemplo, estimou que Estados Unidos perdia 8 pontos de PIB, 8% de caída do PIB ano passado, a caída realmente foi 3,5%. Então, hubo uma recuperação muito mais rápida e a conclusão foi muito sencilla. Esto era princípio econômico básico. A capacidade produtiva fica com as pessoas, com as maquinarias. As empresas são um ente virtual que las organiza, mas a capacidade produtiva não estava sendo dañada por la pandemia. Então, depois de que isso ocorreu, o segundo aspecto de investimento, que é muito importante, que mencionó Marcela, es el tema del tipo de cambio. ¿Qué es lo que uno observa? Las economías que fican fuertes en el largo plazo tienen tipo de cambio más fuerte. Está pasando hoy con Estados Unidos, con el dólar, y la recuperación ahora en Asia y en Estados Unidos es muy fuerte. Estamos olhando crecimiento en la China de 8% para este año, Estados Unidos 6,5%, la recuperación va a superar el PIB anterior, de ambos países. Entonces estamos con mucho optimismo en la economía mundial. Si agregamos la zona euro, tenemos perto de la mitad del producto mundial. La zona euro va más atrasada, particularmente en las vacinas y control de la pandemia, mas eu acredito que eles, en 2-3 meses más,
van também a observar esta recuperação muito rápida. Então, é uma boa oportunidade de diversificar. O mundo sempre é uma boa oportunidade de diversificar para nossos países. Y hay varias razones que Marcela mencionaba, solo para reafirmar en más detalle que tal vez, cuando las cosas fican ruin en nuestros países, fican ruin en Brasil, en México o en Chile, ¿o qué pasa o qué acontece con el cambio? O cambio sube. Entonces, cuando mi cartera principal, que está en mi país, fica para abajo, o cambio sube y por lo tanto es un excelente diversificador. O simple cambio es un excelente diversificador normalmente casi todo el tiempo para las carteras en nuestros países. Después usted tiene que pensar, bueno, yo quiero tener dólar o probablemente alguna otra moneda dura, euro, puede ser más sofisticado, se puede querer franco suizo. Más dólar es la principal. La siguiente pregunta es, ¿cómo consigo ese dólar? ¿Qué tipo de dólar yo voy a querer? Y yo acredito que en este momento, ainda que están caros, lo mejor es tener acciones, equity de Estados Unidos y alguna cosa de renta fija más con rentabilidad mayor. Lo que conocemos como alto retorno, high yield, lo que conocemos como preferreds, porque los juros en los países desarrollados son muy bajos, ainda más bajos que Brasil ahora. El cambio estructural de Brasil es muy grande. Brasil siempre tuvo un juro muy alto y por ende era normal quedarse en Brasil. Mas con los juros bajos fica más importante que antes diversificar. Eu quisiera detenerme ahí como comentarios iniciales. Solo un último detalle. Eu acredito que Latinoamérica también está rebotando muy rápido de la pandemia, ainda con problemas para control da pandemia, particularmente no México y Brasil, mas o crecimiento, si você olha mês para mês, dos indicadores de actividad, está muy fuerte en Brasil, en Chile, no tan fuerte, más ok en México. Así que en unos meses más vamos a tener una recuperación también bastante boa. Esos serían mis comentarios iniciales, Marcela. Muito obrigada, Valentim, pelos seus comentários iniciais. Eles são muito esclarecedores a respeito dos reais motivos para a diversificação exterior, que não é uma decisão de curto prazo, não é uma decisão tática, mas que existem vários elementos estruturais para nós buscarmos, e a oportunidade hoje é muito boa por esse cenário que você tão bem traçou. Mas, Valentim, aqui quando a gente fala de diversificação no Brasil, isso ainda parece ser algo muito longe, distante, porque o Brasil ele ainda não tem essa cultura, né? Nem os fundos de pensão, nem os brasileiros em investir no exterior. Os dados que a gente tem, por exemplo, mostram que os fundos de pensão têm apenas 0,5% da sua alocação no exterior. E sempre quando a gente faz essas discussões no Brasil, surge o caso do Chile. Pelo Chile já ter uma diversificação no exterior muito mais avançada. Se eu não me engano, os fundos lá possuem investimento no exterior de mais de 40%. Não sei se esses dados estão exatamente, mas eu sei que a gente tem uma grande distância aí entre Brasil e Chile. Ao que você atribui essa propensão dos chilenos para investir no exterior? O que fez o Chile fazer esses investimentos de uma maneira tão mais rápida e de uma maneira tão estrutural do que o Brasil? Excelente pergunta, e eu acho que há 3 razões básicas. A primeira é tamanho. Chile é uma economia muito pequena. Eu sempre digo, se você é brasileiro e quer saber tamanho de Chile, tipo de economia, você tem que pensar em Minas Gerais. Minas Gerais é muito similar a Chile. Tem perto de 20 milhões de pessoas, exporta muito mineração, muito parecido a lo que é Chile. Então,
al ser más pequeño, você tem más incentivo para investimento en el exterior. Segunda cosa muy importante, hasta 1995, los fondos de pensiones chilenos que fueron creados en 1981, eran 14 años de creación, ainda no podían hacer ningún investimento en el exterior. ¿Ok? Nada. Año 95 se abre la posibilidad de investimento en el exterior. Entonces, hay un tema de tiempo también. De facto, en Suecia, cuando ellos iniciaron investimento, 90% estaba en Suecia, que también es un país pequeño, un país de perto de 10 millones de personas, ainda menos mitad de gente que Chile. Entonces, normalmente todo el mundo, esto no es especial de Brasil. Brasil es un país que yo adoro, voy mucho de ferias, mucho de trabajo, mas no es especial en este aspecto. Normalmente todo el mundo comienza investimento en el propio país y después en una segunda etapa va a buscar investimento en el exterior. Y los juros eran el mismo factor. No, Chile tenía juros también muy elevados en ese tiempo. El juro de Chile, año 1990 aproximadamente, cuando volteé para Chile desde Estados Unidos, era inflación más 6%. Ese era el juro normal. Inflación más 6%. Si usted tiene investimentos que pagan inflación más 6%, no hay mucho incentivo para ir afuera. Y, por ejemplo, si usted ve el escenario de tiempo, México partió con los fondos de pensión mediados del año 90, ahora tiene un límite de 20%. Chile tiene un límite que suma más o menos 50%. Todos los países se mueven más o menos en la misma dirección. Y yo acredito que Brasil va a estar en 40% en 10, 15 años más. Marcela? Portanto, no Chile, nós já temos essa política de incentivos e essa cultura de investimento no exterior há muitos anos, né? O Brasil ainda está no início desse processo, apesar de todo esse potencial que você comentou tão bem, Valentim. Mas pensando no Chile, você falou do tamanho, você falou das reformas, principalmente incentivos para o fundo de pensão. Você pode talvez detalhar um pouquinho mais para a gente quais foram essas reformas e esses incentivos para o governo? Eu até pergunto isso porque o Brasil passou agora recentemente por uma reforma da Previdência e eu queria saber se essa reforma no Chile, ela foi determinante para isso e se o Brasil tem talvez chance de mudar ao longo do tempo, que uma nova reforma vai ser precisa, né? Não imediatamente, mas ao longo dos próximos anos, como uma oportunidade para a gente alavancar esses investimentos no exterior. La verdad es que cuando esta reforma que estoy hablando, mediados de los 90 y después el límite fue incrementado cada cierto número de años, no hubo incentivo especial para investimento no exterior. Você conoce seguramente, lembra, no Chile tenía un manejo económico muy de profesor universitario, muy ortodoxo. Você no da beneficio especial para nada. Las personas deciden lo que ellos quieren hacer. Entonces, hay un incentivo para que você tenga poupança. Você puede ahorrar para pensado y no paga impuesto por eso. Ahora, você paga impuesto cuando retire capital. Mas no hay ningún incentivo diferente para invertir en interior o exterior. Você puede invertir donde você quiser. Y naturalmente las personas van determinando que querían cada vez más y más y más investimento no exterior. Nuestros países, infelizmente, son muy volátiles. Entonces, personas naturalmente convergieron a investimento en los Estados Unidos, la Europa. Son países más estables.
Pelo que você comenta, então, Valentim, tem muito uma questão cultural, né? Uma questão de uma decisão pessoal, de tomar o risco, de buscar essa diversificação, até mais do que os incentivos. E pensando nessa diferenciação, você conhece o Brasil muito bem, você falou não só das férias, mas você vem aqui muito a trabalho, tem muito contato com nós na Claritas. O que você atribui para o brasileiro ter essa dificuldade de investir no exterior, ainda ter esse receio? É só o tamanho? É só essa volatilidade? Era os juros ou era uma conjunção de fatores? Por que o brasileiro ainda está tão tímido nisso? Como nós podemos dar os próximos passos e aconselhar os brasileiros a investir mais no exterior? Eu normalmente rejeito a ideia de que pessoa distinta no Brasil, no Chile, e ainda nos Estados Unidos. As pessoas, eu sou economista, igual que você, eu acredito que actúan por su experiencia, lo que han vivido ellos mismos y los incentivos. Entonces, ¿qué es lo que yo acredito que sucedió en Chile? O investimento no exterior no é tan riesgoso como o pessoal normalmente olha mirando día a día, porque el cambio fluctúa día a día, mas en el largo plazo esas fluctuaciones son más se compensan, no son tan violentas. Y además es importante, y esto es un tema de investimentos, cuando você tem una cartera 100% brasileira, você tem 100% riesgo Brasil. Eu entendo que você vai gastar seu dinheiro em reais. Então, você não tem esse risco cambial. Mas, quando você tem 20% de dólar em sua carteira, por exemplo, que é o que sucede? O efeito que eu estava falando antes. Você tem, quando o Brasil anda muito bem, o câmbio tende a ir para baixo, então sua carteira é mais estável. Quando o Brasil anda ruim, você tem cambio para arriba. A carteira é mais estável como carteira completa, mas você tem que pensar em la carteira completa, não em cada pedaço. Não sei se mi portuñol está funcionando bem, mas a ideia é que você pense em la carteira completa, não em que o cambio se foi muito volátil. Se o cambio foi muito volátil, mas redujo a volatilidade da carteira, pode ser menos risco. Então, eu acredito que as pessoas van. Eso es como cuando você va al mar y el agua está muy gélida. Você entra muy pequeñito y finalmente ya entra completo. Yo creo que las personas cuando comiencen a tener investimento en el exterior y vivan la experiencia de que el cambio suele ayudar cuando cosas van fluir en Brasil, y perjudica cuando cosas van bien en Brasil y las cosas están bien, no es problema. Entonces, las personas van acostumbrándose y van haciendo más y más investimentos en el exterior. Y el otro factor que es muy importante que usted mencionaba, Marcela, al principio, usted puede diversificar en cosas que no tienen su propio país. Usted puede hacer investimento en cosas que Brasil no tiene, qué sé yo, en Asia, producado de chips. Corea del Norte, gran productor de barcos. Entonces, cuando la gente empieza a acostumbrarse a esto, fondos de prefers en Estados Unidos, muchas cosas, usted puede diversificar en un mundo de oportunidades. Y la gente, cuando la gente comienza, normalmente no se detiene, sino que va incrementando.
Espero que seja assim com os brasileiros. Ainda estamos dando passos pequenos, mas espero que esse processo seja natural, que seja um processo de entendimento de que é importante ter uma parcela lá fora, não pensar isso em reais e principalmente querer ir crescendo essa diversificação, né, Valentim? Mas a gente está falando muito das pessoas, né, do investidor individual. Recentemente, o Conselho Monetário aqui do Brasil também alterou as regras de aplicação dos fundos de pensão no exterior. Agora, os nossos fundos aqui podem ter fundo exclusivo para investir lá fora e esse limite agora é de 25% para a participação internacional. Então, a gente falava de incentivos, né? Acho que essa já é não só um incentivo, mas até uma resposta a uma demanda desses fundos buscando diversificação. Valentim, você sabe se na América Latina outros países também para fundos de pensão têm essa alocação já mais forte no exterior? Se lá nesses outros países também foi fácil trazer essa faixa para esse patamar, e se você acredita que aqui no Brasil os nossos fundos de pensão vão incentivar o investimento no exterior? La verdad es que lo que eu conheço bem es México, Brasil y Chile. México ahora, bueno, México tiene un sistema que es diferente, pero que es muy perto do que principal fase. México, en su fondo de pensión, tiene ciclos de vida. Tiene fondos que cada año parten con muchos investimentos de más riesgo y van reduciendo el riesgo a lo largo del tiempo para você. Você no tiene que mudar de fondo. Você, por ejemplo, Marcela, que es muy joven, puede comprar un fondo para persona que se va a retirar do trabajo en 2060. Esse fondo hoje vai ter muito ações, muito risco, mas em 20 anos mais, você não precisa mudar de fundo, o fundo vai ter muito menos risco, porque o pessoal que é o gestor de fundo vai reduzir o risco. Então, em México, você tem 10 fundos. Em promédio, o limite é 20%. Para pessoas que são jovens, o limite de investimento exterior é 50%. ¿Ok? Entonces, México, que inició el sistema de pensiones en fines de los años 90, ya está con 20% del límite promedio y en muy pocos años, 30 años. Brasil, como usted dice, está ahora en 25%. Yo acredito que Brasil ha movido bastante rápido. Más rápido que México y más rápido que Chile también. Lo que pasa es que Chile partió mucho antes, mas yo acredito que eso va a continuar. Y como yo decía al principio, la idea no es para mí como pensando si yo estuviese en el comité, en la CMN, no es incentivar a las personas que invisten, que tomen más investimento o menos en el exterior. Você só tiene que abrir la puerta. La puerta estaba fechada, você abre la puerta. Si você quiere investir en el exterior, você puede tomar esa decisión. Si você no quiere, no toma decisión. Y para eso, asocio con, es muy importante que el personal escuche expertos financieros. Personal como gente de Claritas que le puede orientar en qué es lo que va a hacer. Porque la otra cosa que es muy importante es no tomar más riesgo que lo que permite você dormir tranquilo la noche. Esto sé que suena divertido, mas es muy importante para performance de investimentos. Porque hay muchos estudios que encuentran que las decisiones que você toma cuando tiene miedo, está asustado, son erradas. En 3/4 del tiempo es la decisión errada. Entonces, es muy importante que todas las personas tengan una cartera de investimentos con la cual pueda dormir tranquilo y por lo tanto no va a tomar decisiones cuando esté con miedo, cuando esté con susto. ¿Ok? Esas son las dos cosas que yo mantendría en consideración.
Acho que são conselhos excelentes que a gente não pode esquecer, né, Valentim? Eu sempre brinco que se a gente não dormiu bem, se a gente está preocupado com algo que a gente fez, está errado, né? Não está de acordo com o nosso perfil de investidor, né? Todo mundo sabe ali quais são as suas contas a pagar, quais são os seus sonhos, seus objetivos, quais são os seus planos. Então, o nosso perfil tem que ser respeitado, a gente tem que dormir bem. Eu sempre acho esse conselho um dos mais importantes, né? Básico, mas não pode ser esquecido. E Valentim, você falou muito a respeito de produtos, formas, né? Só para o pessoal que está assistindo a gente aqui, escutando essa live, só dando um recadinho para sempre lembrarem que podem acessar a Claritas aí através de todas as nossas redes sociais, e-mail, a nossa área comercial está à disposição para tirar todas essas dúvidas a respeito para os investidores, não só dos perfis, como dos produtos que nós temos para vocês terem acesso ao investimento no exterior. A Claritas também tem produtos ligados a Preferred e High Yield, como o Valentim comentou, que são classes que podem se beneficiar. Então, não se esqueçam aí de tirarem todas as nossas dúvidas com a área comercial da Claritas através de todos esses meios de comunicação, Instagram, LinkedIn, e-mail, estamos à disposição, tá, pessoal? E Valentim, agora falando um pouquinho mais da nossa área, né, da nossa área de economia, da nossa área que é o macro, né? Você já colocou ali um cenário no começo que é um cenário muito positivo para a economia global. Antes de explorar um pouco mais esse cenário, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o Valentim, tá, pessoal? Porque como ele vê o mundo todo, ele entende de Brasil, e ele falou muito do câmbio, né? Eu queria saber, Valentim, como um gringo, como você está vendo o Brasil? Você falou de dados melhores aqui, estamos vendo dados melhores, mas estamos vendo ainda uma situação da pandemia bem desafiadora e muita incerteza para o pagamento da nossa dívida, né? O que você, como investidor estrangeiro, acha do Brasil neste momento? Esa pregunta puede tener una respuesta muy longe. La primera cosa que yo gustaría de decir es que la pandemia afectó a todo el mundo, no todo el mundo, a todo el mundo excepto Asia, muy similar. O índice accionario de la América Latina tiene 5 países. Você tem Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru, também muito pouquinho a Argentina. Se você olha o gráfico o indicador mensual de atividade econômica, que todos os países têm com um diferente nome, IBC-BR é nome no Brasil, você vai olhar que a caída é praticamente igual, exceto Peru, que é um pouquinho maior, mas é praticamente igual. Y la recuperación también es muy similar, voltando mensualmente perto del nivel anterior a la pandemia. Eso es lo que hemos observado. Ahora, si usted va a mirar mes contra mes, que yo acredito que es la forma más correcta de hacerlo ahora. Yo siempre gusto de mirar año contra el año anterior, mas ahora yo acredito que hay que mirar mes contra mes, porque la economía está mudando, está muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que olho en Brasil? Brasil tiene uno de los crecimientos de actividad mejores de la región. Brasil fue afectado muy similar al promedio en la caída, más en la recuperación va un poquito más rápido que otras regiones. Y Brasil ya tiene 9 meses consecutivos de crecimiento. Entonces, Brasil se ve como una buena alternativa. Segunda cosa muy importante, como investimento del exterior, ¿qué está pasando con las commodities? ¿Qué está pasando con fierro, con acero? ¿Qué está pasando con el cobre? Están muy altos. ¿Qué está pasando con celulosa? Todo muy alto. Todo esto beneficia muy fuerte a Sudamérica, Colombia, Perú, Chile, Brasil. Entonces, yo estoy olhando a Brasil como una buena oportunidad, mas tem un risco y tenemos que hablar de eso. Yo no gosto de hablar mucho de política, mas el riesgo político está alto en toda Latinoamérica, infelizmente. Está alto en Brasil, está muy alto en Chile. Yo acredito que está más alto en Chile que en Brasil ahora.
está alto también, muy alto en Perú, está alto en México y Colombia está alto, más probablemente es el que está mejor en ese aspecto. Entonces, usted tiene riesgos propios, internos, y el otro riesgo específico de Brasil, como usted dice, es el riesgo de dívida. Todos los países del mundo están incrementando su dívida a PIB, todos. 100% de los países no año pasado incrementó dívida y redujo PIB, excepto China, más esencialmente todos los países están en la situación más difícil. Entonces, yo acredito que Brasil siempre ha tenido más riesgo por dívida que otros países, mas el año pasado no hubo un cambio. Todos fican peor. Entonces, no hubo un cambio relativo y los investimentos se manejan a nivel relativo. Yo acredito también, siempre he pensado, yo he estado visitando Brasil desde años 70 y siempre he pensado más o menos lo mismo. Brasil nunca es tan ruin como a veces la gente se preocupa y nunca es tan fantástico como a veces la gente cree. Brasil es un país muy grande, federal, você tem un estado que fica muy bien, otros estados fican ruin. Entonces, Brasil como promedio nunca es extremadamente bueno ni tampoco extremadamente malo. Yo creo que Brasil ahora es una buena oportunidad de investimento y la dívida es un problema, mas no es el mismo problema que había en los años 80. En los años 80 la dívida era en dólares y la dívida en dólares se hace muy difícil de pagar cuando usted tiene la moneda, el cambio que sube y sube. Cada vez usted tiene que pagar más y más y más. Lo que pasó con Argentina año 2001. La dívida de Brasil es, ustedes saben mejor que yo, pero será 80% real, es una dívida más manejable. Entonces puede olear Italia tiene más dívida que Brasil y no tiene gran problema. Entonces, yo creo que Brasil es una buena oportunidad ahora, no espectacular, pero buena. Mas já é uma visão muito mais construtiva, né, do que vários brasileiros aqui, né? Eu acho que você falou um ponto muito correto, né, Valentim? Aqui nós, às vezes, oscilamos muito nos extremos, né? De uma euforia para um pânico, para um pessimismo exagerado. Então, é bom ver a opinião de quem está de fora, de quem já conhece tão bem o Brasil, e quando compara com outras economias similares, como a brasileira, economias emergentes. E até chama a atenção você falando de situação política no Chile, nesse momento mais preocupante, né? Nós não estamos acostumados, às vezes aqui nós passamos por tantas incertezas, já começa a pensar em eleição, mas a gente não pode esquecer também que outros países têm esses desafios também, podem levantar dúvidas, e o Brasil pode ser até uma alternativa, né? Então, eu agradeço em nome de vários brasileiros, com certeza, a gente tem um pouco esse choque de realidade, essa visão internacional em relação ao Brasil. E, Valentim, e sobre o cenário global, né? A gente está falando muito de diversificação, que é necessário colocar um pezinho nesses investimentos externos, buscar outros países, buscar outros setores. E pelo que você colocou no começo, ainda é um cenário favorável, mas claro que existem riscos, né? Quais são esses riscos que o nosso brasileiro tem que saber lá fora, antes de começar a investir no exterior, ou sabendo desse risco para ter maior consciência, na sua opinião? Sí. Antes de contestar, permítame hablar un poquito de la visión de las personas dentro del país. Porque yo he tenido la suerte de trabajar en un momento con 10 países. ¿Okay? En ese tiempo el índice latinoamericano también tenía Venezuela y Argentina era importante. Estoy hablando años... Você probablemente estaba en el kindergarten. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos los países, yo solía visitar cada país. Entonces, iba para Londres, después
Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, iba para Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, y en todos los países, todos, me decían, la política de este país es lo peor del mundo. Todos los países. Entonces, hoy tuve un debate con el personal de Claritas, y yo ofrecí para él darle mis políticos si él me da sus políticos. Él me dijo que estaba a favor, que iba a hacer la troca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en Perú? En Perú hay un candidato presidencial que va liderando las encuestas, que ha dicho que va a nacionalizar muchas empresas. En México hay elecciones ahora de gobernadores de todos los estados, o de muchos estados. Y hay la idea de que probablemente puede haber cambios de la Constitución. En Chile, ahora, en dos semanas más, 2 o 3 semanas más, nos vamos a votar para elegir personas que van a escribir una constitución completa nueva. Vamos a cambiar o 100% de la constitución. Cuando você va a cambiar la constitución, você puede cambiar todas las leyes del país. Entonces, el riesgo legal, político, es enorme. Entonces, en Brasil, uno observa de fuera que la Corte Suprema dice que no, que sí, finalmente que Lula sí puede ser candidato, pues tiene un montón de problemas. Más, como observador mundial de más de 30 años, yo considero hoy el riesgo político de Brasil promedio de Latinoamérica. No está más alto. Ahora, ¿qué riesgo hay de investimento en el exterior? Bueno, una de las grandes ventajas del investimento exterior para me refiero latinoamericanos, es que el exterior es políticamente mucho más estable. El dinero está 90% en los mercados desarrollados. Estamos hablando Estados Unidos, la Europa y unos poquitos más Australia. Entonces, cuando você toma investimento en el exterior, fondo prefers, high yield, você está yendo a países donde hay una mucho mayor estabilidad política. Você está haciendo investimento en Estados Unidos, en Alemania, Francia, Suecia. Entonces, você tem ese aspecto está mucho más controlado. Hoy en Estados Unidos tuvo de presidente una persona que no era político, que era bastante especial, loca. Y sin embargo no pasó nada grave. La economía anduvo muy bien, perdió las elecciones, aunque él dice que no, pero perdió las elecciones, fue removido, no hubo violencia prácticamente, muy pequeño. Entonces, você está yendo a países que son mucho más estables. Entonces, el riesgo político es reducido. Más, hay muchos otros riesgos. Los principales riesgos, yo acredito, de investimento en el exterior ahora, son riesgos que también afectan a Brasil. Por ejemplo, que el coronavirus no está controlado, que las vacunas fallan. Todos los días tenemos un temor nuevo. El otro día, oleando televisión, decía que la vacuna Pfizer podía ser efectiva solo 6 meses, media. Sería mucho malo. Más después dicen que no, que funciona o que va a causar otro problema de enfermedades. Estados Unidos tuvo una crisis muy grande, ¿no es cierto? Año 2008 con la subprime. Ahora Estados Unidos está entregando mucho dinero a la gente, mucho dinero a las personas. De facto, el ingreso personal disponible de los americanos subió primer trimestre, no me estoy equivocando en el número, 67%, 6,7, casi duplicó. Si usted
quase duplica o ingresso das pessoas. Há risco de inflação que é muito importante. Eu acredito que no mundo, no curto prazo, primeiro risco é que haya uma inflação que se escape en Estados Unidos. No va a ser el próximo mes o 2 meses más, mas si inflación comienza a crecer y no se detiene, eso va a significar que Estados Unidos va a tener que incrementar la tasa de juros y eso va a afectar todo investimento en el mundo. Para mí ese es el riesgo número 1. Riesgo número 2 sería en dívida de las empresas. No tanto de dívida fiscal, dívida de las empresas. Você precisa alguien, que puede ser principal, que conozca las empresas donde están haciendo investimentos. Porque si você vai hacer investimentos en high yield, es muy boa idea tener una persona que sea el gestor, que conozca las empresas y haga investimento en empresas con menos riesgo do que el mercado reconoce. Entonces, você tem que ser selectivo con high yield y con preferreds, porque dívida está muy alta en muchas empresas. Lo que pasó con pandemia es que dívida creció a nivel de gobierno y a nivel de empresas, y se redujo a nivel de personas, de familias, que es muy extraño. Entonces, você tem que tener cuidado con las empresas. Nesse aspecto, a gente pode ficar tranquilo, né, Valentim? Porque os nossos fundos distribuídos lá na Claritas de High Yield, de Preferred, são com a gestão da Principal, um time cheio de experts em relação à gestão de dívida, pessoal. Então, a melhor propaganda para os nossos fundos aí, que o Valentim já fez, que é a segurança e o processo, a disciplina e o conhecimento todo, né? Então, como eu falei, esses fundos estão disponíveis na Claritas, o pessoal do comercial aí, através de todos os canais, podem dar mais detalhes, mas a gestão é feita lá na Principal com esse time de expert, com esse time que conhece a situação das empresas, acompanha com cuidado, né? Mas o que eu achei muito interessante, pessoal, do que o Valentim colocou, é a questão dos riscos, né? Então, a gente tem riscos no cenário global, a questão do Covid, a eficácia da vacina, a inflação, situação das empresas, mas olha que importante o que o Valentim falou para a gente, né? Esses riscos, se forem concretizados, eles também afetam o Brasil. Então, por mais que existam riscos lá fora, riscos para a economia global, o Brasil está interligado a esses riscos, seria afetado de alguma maneira, e isso não impede a diversificação. A diversificação é justamente para você sair do seu risco local, buscar outros países, buscar outros setores, colocar os ovos não em todas as mesmas cestas, né? Diversificar e buscar uma alocação muito mais eficiente. Então, riscos vão existir sempre, mas esses riscos não é para não diversificar, é só para saber que os seus ativos lá fora podem ter volatilidade também, podem ter, infelizmente, alguns meses de retorno negativo, mas isso não é um motivo para deixar alocado tudo em Brasil, né, Valentim? Então, muito legal colocar dessa forma. O Brasil é afetado, né, por isso, inevitavelmente. E Valentim, como a gente já está passando um pouquinho do nosso tempo aí proposto, acho que a última pergunta, talvez, para você, não pergunta, né, mas colocação, é como a gente acha que a pandemia muda, né, essa questão do investimento exterior. Eu sei que para a economia a gente já sabe várias consequências dessa pandemia que a gente ainda atravessa, né, não acabou, então ainda tem várias sequelas, várias mudanças, mas você acha que a pandemia ela vem acelerar essa tendência de investimento no exterior? Quais são os legados dessa crise da Covid-19 para a economia, na sua opinião? Es una muy boa pregunta, muy complexa. Yo acredito que el efecto es indirecto. Directamente no es tan importante porque você olhou que afectó a mucha parte del mundo de forma similar. Mas, por ejemplo, Asia manejó mucho mejor la pandemia do que el resto del mundo. De fato, Bloomberg sacó un índice de qué tan bien 53 países manejaron la pandemia. País 1, Singapur. 2, Nueva Zelanda. 3, Australia. 4, Israel. 5, Taiwán. 6, Corea. 7, Japón. 8, Finlandia. 8, Emiratos Árabes. 9, Finlandia. 10, Hong Kong. Muchos asiáticos. Y China también manejó muy bien. Estoy seguro que você va a saber quiénes son los países que están al fondo de la tabla. O número 53 é Brasil.
el penúltimo es Argentina. Chile, mejor de Latinoamérica, es número 36 de 53. Entonces, cuando você diversifica para Asia y para otras partes, tiene esta mayor solidez institucional. Latinoamérica estamos todos de mitad para abajo, todos. México 48 de 53. Entonces, cuando você diversifica, yo acredito que você controla un poco sus riesgos y la pandemia lo ha demostrado. Você controla riesgos en los que normalmente você no piensa. Yo he estado en esto de investimento casi 40 años y nunca pensé en una pandemia, nunca consideré el riesgo de una pandemia como esta. Entonces, você está diversificado de cosas que você ni siquiera ha pensado y eso es muy bueno. Ahora, la otra cosa que pensé de pandemia, la pandemia ha mostrado también la ventaja de ser empresas innovadoras. Y você tem que las empresas grandes, tecnológicas de Estados Unidos, están teniendo un flujo de caja gigantesco. Y nuestra estrategia es mantener investimento en esas compañías. Entonces você tem cosas que Chile y Brasil no tienen. Pero déjeme terminar con una cosa comercial para ayudar a nuestros amigos comerciales. Principal fue parceiro y ahora tiene 100% de Post High Yield y de Spectrum Preferreds. Estas son las compañías muy similar a lo que sucedió con Claritas, que fueron pioneras en investimento en High Yield y pioneras en investimento en Preferreds en Estados Unidos 40, 30 años atrás. Principal hizo un proceso muy similar que con Claritas. Compró participación, después fue comprando más